Oi, gente, tudo bem? Então, a gente tá dando continuidade nos vídeos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre categorias verbais. Eu vim trazer um pouco sobre cada uma delas, como funciona, como é feito, como é trabalhado isso, e trouxe bastante exemplos para a gente poder entender de uma forma mais ampla de como funciona. A maioria das pessoas já sabe o que é categoria verbal, né? Só que eu acho que trazendo os explicativos, falando um por um, como é que funciona, trazendo exemplos, se torna mais fácil da gente poder compreender. E eu espero que vocês gostem do vídeo, então. Categorias verbais. Os verbos possuem diferentes categorias, tais como gênero, número, pessoa, estado, aspecto, tempo ou nível, voz, modo, táxi e evidência. Como você já deve ter estudado, o verbo é a classe de palavras que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz. Mas você sabia que existem outras categorias verbais, ou seja, outras funções do léxico, que são utilizadas para a construção de oposições funcionais na língua? Você sabe o que significa essas variações do verbo e a que elas se relacionam? Esse é o nosso objeto de estudo. Vamos começar? As categorias verbais podem ser gênero. Com essa categoria, é possível estabelecer uma relação explícita de gênero com verbos na voz passiva. Veja, o objeto foi roubado. A bolsa foi roubada. Note que a relação é estabelecida com as participantes da ação, o objeto e a bolsa. Assim,
Essa categoria é caracterizadora ou qualificadora, pois afeta um elemento, o gênero, do participante. Número. Diferentemente da anterior, essa categoria traz uma ideia de quantidade, mas assemelha-se à outra por ser também caracterizadora, ou seja, relaciona-se apenas ao número de participantes da ação comunicada. Veja, eles venderam o carro. Note que essa categoria está sempre ligada à pessoa no verbo flexionado, finito. Pessoa. Essa categoria possui a particularidade de fazer a relação dos participantes do acontecimento comunicado com os participantes no ato da fala. Assim temos, primeira pessoa, é o participante e o falante ao mesmo tempo. Exemplo: eu lavo minhas roupas toda semana. Segunda pessoa, trata-se do ouvinte. Exemplo: tu és responsável por seus atos. Terceira pessoa, não participa do ato de fala, ou seja, não coincide com nenhuma pessoa. Não é o falando, nem o ouvinte. Ela lava as roupas toda semana. Perceba que, nesse caso, a pessoa não participa da fala e nem tem ciência do que está sendo comunicado. Não é o receptor do que está sendo comunicado. Estado. Trata-se de uma qualidade da oração e expressa um aspecto negativo ou afirmativo dela. Pode ocorrer, por exemplo, no imperativo. Lave as roupas hoje, estado afirmativo. Não lave as roupas hoje, estado negativo.
Aspecto. Essa categoria expressa se a ação verbal é conclusa ou inconclusa. Dessa forma, podemos distinguir as seguintes possibilidades do aspecto verbal. Aspecto incoativo designa o início da ação. Exemplo: comecei a ler Machado de Assis. Aspecto permansivo designa que o centro da ação verbal está em desenvolvimento continuidade. Exemplo: estou lendo Machado de Assis. Aspecto conclusivo designa que a ação verbal está em seu término. Acabei de ler Machado de Assis. Tempo. Expressa a relação temporal ao comunicarmos o acontecimento em relação ao momento da fala. Assim, temos que o presente encerra esse momento, o passado expressa o anterior a esse momento, o futuro expressa o que acontecerá depois desse momento. Voz. Estabelece a relação entre o acontecimento comunicado e seus participantes. Assim, temos que, na voz ativa, o sujeito é agente do acontecimento. Na voz passiva, o sujeito é o objeto do acontecimento. Modo. Expressa o que o falante pensa da situação. O falante pode considerá-la como fato incerto, condicionada ao como algo que se exige do agente. Dessa maneira, temos modos verbais, o que expressa: indicativo, certeza; subjuntivo, incerteza, suposição; imperativo, mando, pedido, conselho.
Sintaxe: expressa a relação de um acontecimento com outro sem fazer referência ao ato de fala. Exemplo: comer e assoviar ao mesmo tempo. Nota que se trata apenas de uma sequência de ações e não a expressão de um ato de fala. Evidência: expressa uma referência feita pelo falante a outro ato de fala. Exemplo: ela deve ter ligado para a polícia. Perceba que o falante faz referência a uma informação indireta, da qual não faz parte. Flexões do verbo tempo. Subjuntivo: presente, estude. Pretérito imperfeito: estudasse, perfeito. Tenha estudado, mais que perfeito, tivesse estudado. Futuro: simples, estudar, composto, tiver estudado. Imperativo: presente, estuda, estude, estudemos, estudai e estudem. Modo subjuntivo: tempos verbais. Pretérito imperfeito, presente, futuro. Flexão verbal. Modo: indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo: presente, pretérito, futuro. Número: singular, plural. Pessoa: primeira, segunda, terceira. Então, gente, é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido bem produtivo, né? Eu tentei fazer um resumo, porque se a gente for colocar tudo que eu li no livro, vai ficar muito massacrante. Então, eu peguei tópicos mais importantes, tópicos que é mais fácil da gente compreender e entender, para poder passar para o vídeo, tornar os vídeos mais atrativos de uma maneira mais extrovertida, que é através de exemplo, né? Eu acredito que com exemplos é muito mais tranquilo em aprender, né? Às vezes a gente tem professores que lançam ali o conteúdo, a matéria,
manda o aluno praticamente se virar, e aí tu fica buscando exemplos. E tendo exemplos mais concretos, exemplos mais corretos, se torna mais fácil da gente aprender. Pois existem exemplos que frisam, né, na gente. A gente pega um exemplo ali e aquilo ali fica marcando. Então eu acho que isso é bem interessante, assim. Através do exemplo, um exemplo bem dado, que a gente consegue aprender, evoluir muito mais. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.